A gente fala sobre mais sanções do governo dos Estados Unidos. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, minimizou a revogação do seu visto pelo governo dos Estados Unidos, anunciada pelo Departamento de Estado, depois de declarações num protesto pró-Gaza em Nova York. Em publicação nas redes sociais, ele disse que não precisa de visto por ter cidadania europeia e se considerar livre no mundo. Já no Brasil, a presidente do PSOL, a Paula Conrad, também afirmou que teve o seu visto cancelado pelo consulado americano. Segundo ela, a medida é uma retaliação política pela defesa da soberania brasileira e foi classificada pelo partido como uma perseguição política. Silvia, a gente precisa sempre lembrar que visto não é um direito do cidadão, né? É uma concessão que o país dá a quem solicita esse visto, e no caso, os Estados Unidos entenderam que tanto Gustavo Petro quanto, no caso, a presidente do PSOL e várias autoridades brasileiras não estão incluídas nessa lista no momento. O visto é um privilégio. A Ana Paula, Rodrigo Constantino sempre lembram disso, mas aqui no Brasil, inclusive quando o Jorge Messias, ou Bessias, teve o seu visto negado, cancelado, ele disse que era um problema de soberania nacional. Meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? Agora, Paula, olha, vamos primeiro à dirigente do PSOL brevemente. O que ela ia fazer nos Estados Unidos? Ela ia para Disney? Ela ia fazer compras em Nova York, na Califórnia? O que é que ela pretendia fazer? Ela não é comunista? Ela não é socialista? Portanto, o que ela ia fazer naquela que é a nação símbolo do capitalismo do planeta? Uma nação que representa a liberdade, que tem a primeira emenda, algo a ser absolutamente aplaudido o tempo inteiro, talvez um dos trechos mais importantes de todas as constituições do planeta. E o que ela ia fazer lá? Ela ia com uma camisa do Che Guevara comprar um iPhone 17? É isso que ela ia fazer? Bom, é uma hipocrisia muito grande esse pessoal que anda com bonezinho do PSOL, bonezinho do MST, mas que utiliza cartão de crédito com bandeira americana. Aliás, das melhores bandeiras e com um limite bem alto. Em relação ao Gustavo Petro, só fazer uma menção, esse senhor, se a Colômbia tivesse o mínimo de juízo, jamais poderia ter voltado à cena política com o status de presidente da República. Ele é um terrorista. Ele fazia parte do movimento M19, referência a 19 de abril, na Colômbia, que é um movimento que tem as mãos sujas de sangue, a história é suja de sangue. Talvez o cerco ao Palácio de Justiça, onde 100 pessoas sofreram com aquele atentado, inclusive a morte dos magistrados colombianos naquela época. Toda essa história, para quem tem interesse em entender um pouco de como funcionava esse movimento M19, que nasce na segunda metade dos anos 70, 1974, 75, e vai explodir na década de 80, juntando-se aos cartéis de Cali, de Medellín, de Bogotá. Tá na própria série Narcos, da Netflix, muito famosa. Tem inclusive um episódio que é o roubo da espada de Simão Bolívar, porque eles roubam da Casa Museu a espada de Bolívar e depois a entregam para Pablo Escobar. Então é dessa gente que a gente está falando. É um cidadão como esse, que veio aqui no Brasil defender o narcotráfico em terras brasileiras. Inclusive o Lula bateu palma. É só isso que eu quero deixar claro. O Brasil não é produtor de droga, por exemplo. O Brasil é corredor de droga para escoamento, para abastecer o exterior. E esse senhor guerrilheiro, foi terrorista, jamais poderia estar lá. O que ele quer fazer nos Estados Unidos? Porque a Colômbia, por um grande tempo, e finalizo aqui, Paula, só conseguiu superar o ciclo das guerrilhas, o ciclo do narcotráfico dominante, pela ajuda do governo americano. E parte do movimento continua em ação. Parte desse movimento continua, não entrou no acordo dos guerrilheiros com o governo, que permitiu a volta desse Gustavo Petro. Exato. Então é isso, ele não consegue negociar nem com os companheiros aí. E ele disse que porque ele tem passaporte europeu, ele vai entrar livremente nos Estados Unidos. É isso que ele quis dizer? Pois essa também é uma questão que você levanta. Então ele está bem mal informado. Entra. Ai, até aí não entra. Não. Eu queria perguntar o seguinte, esse negócio que o Silvio levantou é verdade. Por que eles querem tanto ir para os Estados Unidos? Uma obsessão. É o capitalismo explorador. Tem várias opções. Irã, Venezuela, Coreia do Norte, Cuba, então é o paraíso.
Lembra, o Boulos em Cuba? Estamos aqui, me disseram tanto, vai para Cuba, vai para Cuba, eu venho. A liberdade. Uma semana depois estava de volta criando problema aqui. Então eu não entendo esse fascínio, né, pelos Estados Unidos, que são o câncer do mundo, câncer político do mundo. Certo, Ana? Exatamente, Augusto. São os imperialistas malvados, opressores, mas todo mundo quer vir para cá, né? Que curioso. Agora, não entra o Piotr, Paula, amigos, Silvio, Augusto, não. Você pode ter o passaporte de onde você quiser, que tenha laços super diplomáticos de amizade com os Estados Unidos, com isenções de vistos para os dois lados. Se você entra no sistema que não pisa nos Estados Unidos, nada vale você ter passaporte europeu, amigo de quem quer que seja. Não entra, você não pisa mais nos Estados Unidos. Eles falam tanto, né, de persona não grata. O Trump se tornou persona não grata em Belém, não foi? Pela Câmara de Vereadores. O Lula, persona não grata para Israel, pois essa pessoa leva exatamente essa aura. Persona não grata não pisa aqui, simplesmente assim. Lembrando que o presidente da Colômbia, ele também incitou violência a oficiais do ICE, que é a polícia de fronteira aqui dos Estados Unidos, que inclusive tem sido alvos, alguns democratas têm colocado esse discurso de maneira pública que toda violência, toda e qualquer violência contra os oficiais do ICE, da Polícia de Fronteira, que tudo bem, porque eles estão fazendo um trabalho sujo de tirar imigrantes ilegais, principalmente os criminosos. Eram centenas de milhares de criminosos nos Estados Unidos e Donald Trump está fazendo uma limpa. Ele está fazendo uma limpa, ele está mandando a Guarda Nacional para várias capitais onde a criminalidade tem disparado há muitos anos, os números têm sido altíssimos. Memphis, Washington, aqui na Califórnia já mandou também, e está uma confusão aqui, e ele disse que vai continuar, Chicago, Filadélfia, e eles estão, sim, o ICE, eles estão atrás de imigrantes ilegais e criminosos 24 horas por dia, a ponto deles terem que usar máscaras, aquelas máscaras de esqui, porque esse tipo de marcação, as pessoas tiram fotos desses oficiais, colocam na internet e fazem o famoso doxing, falam onde eles moram, onde a família mora, então, e eles continuam fazendo o seu trabalho, e o presidente colombiano, ele incitou violência a esses oficiais. Agora, olha, a sensação que nós temos aqui com Donald Trump em relação a colocar a América de volta nos trilhos é um rolo compressor contra a criminalidade, contra a bandidagem, seja do M13, né, que é a gangue de mexicanos, seja de corruptos, seja de juízes, ativistas, violadores de direitos humanos. É um rolo compressor, não dá nem para respirar. Portanto, esse assunto vai morrer e o presidente vai morrer no sentido de a ação foi feita, você não vai entrar com passaporte europeu ou não, e a presidente do PSOL, a Paula Corradi, vai ter que comprar o iPhone no Brasil pagando todos os impostos que antes já eram altíssimos em produtos americanos, que o presidente Bolsonaro tentou baixar, que o Lula aumentou. Vai ficar mais caro, Paula, o iPhone 17 para você. A nota de repúdio aqui do PSOL, rapidamente, Piotr, aspas. O partido se solidariza com sua presidenta e reafirma seu compromisso com a defesa da democracia, da soberania nacional e da luta contra as políticas arbitrárias de governos estrangeiros. Fecho aspas. Um partido socialista tem, digamos, comprometimento com a democracia. Tá bom. Então, eles não sabem o que é democracia ou não sabem o que é socialismo, mas deixa lá.
é o PSOL. O PSOL não conta para várias coisas. Só voltando à questão dos vistos, o Petro está dizendo o seguinte, não, porque eu sou cidadão europeu, cidadania europeia. Não entra nos Estados Unidos, como a Ana já explicou, e mesmo na Europa, à exceção do país que cedeu que você é cidadão, o espaço Schengen agora, a partir do ano que vem, vai ter um documento chamado ETIAS, ETIAS, como já existe no Reino Unido. E esses sistemas é uma autorização de viagem, que você tem que preencher eletronicamente. No Reino Unido já vale, é o ETA. Só que esses sistemas conversam com todas as negativas que o governo americano dá. Ou seja, uma sanção hoje que você tem dentro dos Estados Unidos pode influenciar na sua viagem à Europa. Porque, obviamente, é um sistema de segurança para você evitar, digamos, passageiros que não interessam que entrem no seu país. Então, essa coisa de... Claro, se ele tem um visto supostamente espanhol, ele vai na Espanha sim, porque ele é um cidadão espanhol, ele tem uma cidadania espanhola. Mas não quer dizer que entre na França, por exemplo. Se ele chegar pelo aeroporto francês, ele pode ser barrado lá, porque vai depender também dessa autorização. E esses dois sistemas vão conversar com o sistema americano para saber por que esse sujeito foi barrado nos Estados Unidos. Aí, claro, fazem uma nova análise, porque os europeus são um pouco mais tranquilos em relação a isso. Mas não necessariamente ele vai poder entrar em vários lugares da Europa. Não é tão simples assim. Um cara que até outro dia estava sequestrando pessoas, Isso. né, e matando.